Gente, boa noite. Que seja mais uma vez uma excelente noite para todos nós. Que aproveitemos bem esses momentos que aqui passaremos juntos. Que todo o conteúdo que nós abordaremos possa ser proveitoso para nós, principalmente para que coloquemos esses ensinamentos, essa aprendizagem em prática no dia a dia. Viver de teoria pode enriquecer-nos um pouco o conhecimento, mas sem a prática não vai ter uma valia tão pretendida, não. Então é preciso que a gente realmente aprenda, veja os ângulos, interprete, pergunte, não aceite tudo logo de cara. Perguntas, elas são normais. Questionamentos de toda ordem são normais. Discordâncias são normais também. Tudo isso faz parte do nosso processo de aprendizagem. Mas que hoje a gente possa bem abordar os temas da noite, levá-los conosco e que eles façam realmente diferença na nossa vida. Nesse instante que começamos a nossa reunião de estudo, peço a Deus, nosso Pai, que abençoe a todos os irmãos aqui presentes e a todos os nossos companheiros que porventura não puderam comparecer nesta noite, que onde estiverem, que possam receber esse bálsamo, essa luz, essa paz aqui reinante, que possa tocar fundo o seu espírito, o seu coração, possam se iluminar e possam continuar a sua jornada com muita luz e paz. Que nossos queridos mentores espirituais também possam compartilhar conosco desses momentos, nos intuindo, nos protegendo e fortalecendo a cada um de nós. Que esses breves instantes possam ser realmente de grande utilidade, de grande aprendizagem para todos nós, de grande mudança. Que Deus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, gente, nós estamos então no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo, hoje vamos pegar o capítulo 38, lembrando que Caminho, Verdade e Vida foi psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, né? E Emmanuel traz para nós fagulhas do Evangelho que são explicadas bem profundamente. Coisas que às vezes a gente lê, interpreta de uma forma corriqueira, mas não tão profunda. Então Emmanuel vem justamente pegar esses pontos e mostrar-nos a grandiosidade que está presente no Evangelho. Às vezes a gente não dá conta. Às vezes a gente acha que é um livro difícil de ler, meio assim simbólico, metafórico, mas na realidade é um manual de conduta. E olha, escrito há mais de 2000 anos. E tão atual, é surpreendente a sua perfeição e tudo que ele nos traz, tudo que ele nos prepara para a nossa existência. Então vamos lá, capítulo 38, pregações, está em Marcos, capítulo 1, versículo 38. Vocês podem ver que são trechos pequeníssimos, né? E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Ponto, acabou. Se você ler muito rapidamente, o que vai se deduzir? Que Jesus estava dando uma orientação aos apóstolos para que saísse de um lugar e fosse para outro para pregar. Ponto, acabou. Será que é isso? Vejam bem,
um espírito da grandiosidade do Cristo. Passar por um processo que ele passou, intenso, para reencarnar, para renascer no meio de nós, ignorantes. Hoje, em 2022, nós somos ignorantes. Imagine há 2000 e tantos anos atrás, como que era a ignorância? Era bem pior, mas bem pior. Imagine vir para pregar para esse povo, além de ignorante, bélico, egoísta, orgulhoso e mais ou menos selvagem, né? Socialidade ali não era muito forte, né? Então, um dos esportes preferidos eram os circos, onde imperava o quê? A morte. Então, nesse panorama que o Cristo veio. Então, ele veio para quê? Para algo muito, muito, muito mais importante do que a gente imagina. Trouxe-nos o Evangelho. Para quem já estudou um pouquinho, como que tudo aqui transcorreu até chegar nos dias de hoje, vejam que a engenharia que fora feita, quantas e quantas mãos, quantas e quantas pessoas, quantos e quantos mártires, quanto sangue derramado, para que isso chegasse até os dias atuais. Então, Jesus diz: vamos às aldeias vizinhas para que a lei também pregue. Porque para isso muitos subentendem o tema pregação quando adentram num recinto religioso, entre aspas, se convertem àquela doutrina, se convencem da realidade ali presente e querem levar para tudo quanto é lado, para todas as pessoas, aquela mensagem. Esse entusiasmo é muito comum em todas as religiões, em todas as doutrinas. As pessoas ficam maravilhadas com esse mundo novo que se descortina. E aí quer levar a todos essa mensagem. Então a gente vê muito isso por aí afora. Tanto aqui na Casa Espírita, quanto na Igreja Católica, nas igrejas protestantes. Sempre há aqueles que querem realmente pregar, levar a palavra de Jesus adiante, na sua ótica. Esse é o problema, na sua ótica. Por mais que a gente estude, por mais que a gente se aprimore, a gente vai ser sempre limitado quando falarmos dos textos evangélicos. Porque a nossa compreensão, hoje, em 2022, é uma. 200 anos atrás era outra. 1000 anos atrás era outra. Daqui a 100 anos para frente vai ser outra. O que modifica nesse intervalo? Justamente o amadurecimento do conhecimento das pessoas. A melhoria sua intelectual, a sua melhoria íntima, moral. E isso faz a diferença na hora de se interpretar? Lógico que faz. Imagine recuando aí 1000 anos atrás. Como que era a sociedade nessa época? Só fazer um pequeno adendo, a Igreja Católica, que foi a detentora do cristianismo, né? Que trouxe o cristianismo até os dias atuais, para nós, ela se corrompeu durante a história, a gente bem sabe disso. E há 1000 anos atrás, o que faziam-se? Era muito comum vender-se, como é que chamava aquela palavrinha mesmo? Indulgências. Vender dinheiro, coisa material. Retirar alguém de algum lugar para beneficiá-lo sem ele ter mérito. Quer dizer, é uma barganha. Para eles, naquela época, poderia soar natural. Para nós, parece uma aberração isso. Mas naquela época podia ser uma coisa que soasse com certa lógica. Lembro que é um período de grande ignorância.
Não existia bancos escolares igual existe hoje. Poucos sabiam ler e escrever, quanto mais ter contato com algum tipo de cultura. A maioria eram escravos ou pessoas muito humildes que trabalhavam ali na agricultura, na pecuária, né, subsistência. Ou seja, o nível era outro. Então a interpretação do mesmo texto, 1000 anos atrás, era totalmente diferente. O que muda? O conteúdo humano. Então nós hoje temos o nosso parecer, o nosso jeito de ver, o nosso jeito de entender. E se isso supre a nossa necessidade, nos completa, vai fazer o quê? Que nós queiramos passar aos outros. Mas sabemos fazer isso? Estamos preparados para isso? O que nós falamos, a nossa interpretação é a mais correta possível. Por isso estamos a estudar. E a gente estuda hoje, semana que vem, mês que vem, ano que vem, na próxima década, e vamos estudar sempre, porque vamos sempre melhorar. Então a verdade absoluta, nós não temos ainda. Temos um parcial. Mas o mais importante de tudo isso, eu consagro o quê? As virtudes. Uma vez que você esteja imbuído das virtudes de fraternidade, benevolência, caridade, amor ao próximo, você está numa rota segura. Respeito, honestidade, tudo isso que compõe o padrão do homem ideal, vai ajudar muito quando nós estivermos a comentar sobre os temas evangélicos, porque aí temos um respaldo pelos nossos próprios atos. Agora, quando a nossa parte moral está decadente e nós pegamos os textos e interpretamos a bel prazer, com certeza vai sair daí uma interpretação bem deturpada, coisa que aconteceu durante todos esses 2 minutos. Então vamos lá, vamos ver então um trechinho de Emmanuel, o que ele fala para nós, e vamos adentrar no conteúdo. Neste versículo de Marcos, Jesus declara ter vindo ao mundo para a pregação. O que é pregação? É ensinamento. Mestre educa, mestre ensina. Ele veio para ensinar. Então, quando se ouve a palavra pregar, quer dizer ensinar. Todavia, como a significação do conceito tem sido erroneamente interpretada, é razoável recordar que, com semelhante assertiva, o mestre incluía no ato de pregar todos os gestos sacrificiais de sua vida. Ou seja, ele não simplesmente falava, ele exemplificava. A sua vida toda foi um exemplo. Tudo que ele pregou, tudo que ele ensinou, ele vivenciou. E isso tem um diferencial. Agora, vamos fazer um paralelo conosco. A gente se empolga com a doutrina, seja ela qual for, né, cristã, e queremos passar adiante. Queremos que outras pessoas se beneficiem desse conhecimento. Só que basta falar? Basta simplesmente falar? Como que o mestre ensinou? Você tem que viver aquilo. E a gente está preparado para isso? Eu acho que não. Eu acho que não. Geralmente vemos na Terra a missão de ensinar muito desmoralizada. Até os dias de hoje, principalmente nos dias de hoje, né? Há uma grande banalização nos dias atuais da parte moral. Isso é visível em tudo quanto é veículo de comunicação. Vamos dizer assim, um caos completo nesse setor. A gente vê cada coisa. Esses dias eu vi um vídeo que viralizou já esse vídeo, acho que você já deve ter visto ou recebido, de um professor na sala de aula falando que bandido é profissão, roubar é profissão.
E é legal. Viram isso? Viram isso? Não viram? Pois é. Mas é verdade. Tanto é que foi matéria de ontem do jornal Os Pingos dos Is, da Jovem Pan, sem contar que eu recebi isso no meu celular, eu mesmo assisti. O professor, aquele Siqueira Júnior também estava falando sobre esse episódio, aconteceu lá em Roraima. Então, o professor na sala de aula convencendo os alunos de que um ladrão, ele estava trabalhando. Poxa, gente, a responsabilidade de você ensinar é muito grande. É muito grande. Por quê? A gente aprendeu aqui que tudo que a gente faz tem repercussão. Se você pensa mal, você está repercutindo seu pensamento no seu próprio organismo. Então, a maioria, se não todas as doenças que explodem no nosso corpo, antes elas se manifestavam, ou elas já estavam presentes no nosso espírito. Tudo bem, estou prejudicando a mim mesmo, estou pensando mal, estou prejudicando a mim mesmo. Mas a partir do momento que eu exteriorizo, eu estou incitando outras pessoas a compartilharem desse pensamento, ou às vezes até coagir. E quando eu ajo, é pior ainda, porque eu ali materializo o meu pensamento. E se eu materializo o meu pensamento e transformo em obras que venham a prejudicar o semelhante, o débito é maior ainda. Então veja só como que a gente se endivida muito fácil na nossa vida. Então a gente pode pensar, eu fiz isso, fiz aquilo, não tem problema nenhum. Tem sim. Quando você influencia na vida do ser humano, seja ele qual for, você é totalmente responsável. Cada lágrima que desce do olho de uma pessoa que vive contigo, que foi prejudicada por você, você é responsável. E tudo que se faz tem que retificar. Aí que está o X da questão. Se eu faço uma ação que prejudica determinada pessoa, eu vou ter que retificar isso. Imagine a complexidade desse negócio. Se eu faço alguma coisa, prejudico a pessoa, como é que eu me desligo dela? Como é que eu desvinculo dela? Não desvinculo. Enquanto eu não corrijo esse ato mal feito, minha consciência não tem paz. E eu não prossigo minha escala evolutiva. Aí que está, eu estaciono. Se você não corrigir seus débitos, você não progride. E o que faz você parar a infelicidade que você nos diz? Mas eu fiz mal para o outro, não fiz mal para mim, fez. O mal que eu fiz para qualquer uma das outras pessoas é a responsável pela infelicidade que eu guardo no peito e não sei de onde que vem. Isso pode ser uma carga pretérita que se arrasta séculos, às vezes até milênios nas nossas costas. Mas uma hora a gente tem que ressarcir isso. E qual que é a melhor maneira de se ressarcir? Qual que é o contrapeso? Mal? Bem. Fez o mal? Faço bem. Equilibrando. Errou? Certo. Então, a vida faz com que nós venhamos a ser responsáveis por tudo. Se não formos responsáveis por tudo, a gente não amadurece. Seria muito mais fácil a gente partir para uma religião que fala assim, eu posso viver aí do jeito que eu quiser, desde que não faça muito mal para as pessoas, e vivo minha vida normal, não prejudico ninguém, fico na minha, e depois que eu morrer eu tenho aquele reino dos céus que a religião A, B, C ou D, ela me garantiu que existiria no porvir. Isso vai acontecer? Não vai. Nenhuma religião, nenhuma. Por quê? Aonde que está o reino dos céus tão anunciado?
Onde que está mesmo? Dentro de nós. Então, como ter essa paz, como ter essa felicidade que a gente tanto almeja, se a gente só vai jogando lixo para dentro, só vai acumulando desastres, problemas, dores, mágoas, ressentimentos, sofrimento, sentimento de vingança, e queremos ser felizes? Eu vou falar uma coisa para vocês: praia, iate, aquelas ilhas paradisíacas, hotel de luxo, carro de luxo, isso aí não traz felicidade a ninguém. Ajuda, né, a exacerbar o ego, o orgulho, a vaidade, né, o conforto, a inércia, mas não faz ninguém melhor. Por isso a prova da fortuna é uma das mais difíceis que se tem. Mas, voltando ao tema, para que a gente leve adiante o conhecimento, é necessário experienciar, vivenciar, sentir aquilo que você está falando, saber realmente, compreender. Eu bato sempre num ponto aqui muito interessante, muito verdadeiro, que é fé, né? Sempre falei isso de fé. O que é fé? Fé naquela coisa abstrata. Fé é, na minha ótica, é a certeza de que aquilo vai acontecer. E como que eu vou ter certeza de que aquilo vai acontecer? A gente só tem certeza de uma coisa quando a gente conhece, quando a gente sabe. Se você sabe, você não tem certeza. Então, aquilo vai proceder. Mas se você não sabe, a sua fé vai mais ou menos conforme a maré. Ora acredito, ora não acredito. Ora tudo é bom, ora tudo é ruim. Não. Se você crê, você sabe que tudo no universo concorre para o seu bem. Ah, mas minha vida está de pernas para o ar. Eu fui abandonado, eu estou com dívidas para pagar, minha mulher saiu de casa, meus filhos me abandonaram e eu perdi o emprego. E para ajudar, ainda fui no médico e estou com uma doença terminal. Aí a pessoa pensa assim: puxa vida, que coisa, hein? Como que isso concorre para o bem? Como que essa pessoa vai ter fé? Olha quanta desgraça na vida dela que eu consegui narrar em alguns segundos. Dá para ter fé numa situação dessa? Dá. É necessário. Quando você sabe. Quando você sabe que aquela doença que você obteve foi resultado de seus atos sendo lucrados no passado, daquela vida desregrada, etc, etc, etc. O abandono da esposa fora feita por quê? Por causa do meu desleixo, pelas minhas mentiras, pelas minhas traições, etc, etc, etc. Meus filhos abandonaram por quê? Porque não fui um pai presente, etc, etc, etc. A partir do momento que você sabe, você entende o que está se processando. E você sabe que uma hora aquilo lá vai acabar, vai passar. Todo mal passa, todo mal é temporário. Tudo aquilo que acontece conosco e que aparentemente faz desmoronar aquele mundo de ilusão que a gente tem, vai passar. Assim como a nossa beleza física vai passar. Assim como a fortuna que nós temos, a estabilidade econômica, assim como os nossos familiares tão queridos que compartilham conosco a existência, vai passar. Assim como os amigos que nós conseguimos ajuntar aí em toda a existência, vão passar também. Tudo passa. Mas aí, nós somos relegados à solidão, às perdas? Não. Como não desesperar numa situação dessa? Quando se sabe o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos numa imensa sala de aula, com uma multidão de alunos, que são os nossos colegas de classe, que vão trabalhar conosco nesse ano letivo,
E esse ano letivo vai terminar, todo mundo vai voltar para casa. E em casa, aquelas afinidades, aquelas amizades que foram reunidas, criadas aqui nessa sala de aula chamada Terra, vão ser mantidas no nosso verdadeiro lar. Então, rapidamente falando, um leve esboço sobre a nossa vida. Uma vez que nós sabemos de tudo isso, nós temos maior segurança. Tendo segurança, você pode falar, você pode explicar, você tem a certeza e, consequentemente, não vai se deixar levar pelas suas próprias imperfeições, ou pelo seu orgulho, ou pela vaidade, ou pela sua maldade, Mas, para tal, nós temos que estar preparados. A ciência oficial dispõe de cátedras. A política possui tribunas. A religião fala de cultos. Contudo, os que ensinam, com exceções louváveis, quase sempre se caracterizam por dois modos diferentes de agir. Contudo, os que ensinam, com raras exceções, quase sempre se caracterizam por dois modos diferentes de agir. Exibem certas atitudes quando pregam e adotam outras quando é atividade diária. Esse problema é complicado. Você falar aqui é a coisa mais fácil que tem. Às vezes você é apenas um papagaio de repetição. Você lê, tente falar, vou falar isso aqui. Mas você vivenciar isso aqui lá fora é complicado. Interessante que quando você vem aqui para frente, todo mundo começa a te olhar com outros olhos. Como se você lá fora fizesse tudo o que você fala aqui na frente. Se fosse verdade isso, seria uma maravilha. Eu estaria no céu. Mas não é assim. Aí, a gente pensa assim, mas se eu esperar a perfeição para eu fazer alguma coisa, eu vou perder aí milênios com minha boca fechada. Então, o que é uma reunião de estudo como essa? É uma reunião onde nós trocamos informações, pareceres. Não quer dizer que a minha ótica seja a perfeita, mas é aquela que eu estou compartilhando para que vocês ouçam, se alimentem dela, escolham o que é bom, filtrem o que é bom. Aquilo que eu falar de errado, ignorem, joguem fora, mas guardem o que é correto, o que venha enriquecer a todos. Essa regra de ouro não se aplica somente a mim, a todos, em todo lugar, a todo instante. Seja num ambiente religioso, num ambiente profissional, num ambiente familiar. Aquilo que é bom, se retém. Aquilo que é ruim, se ignora. Simples. Sim. Só uma dúvida. Assim, a gente tem ensinamento, tem o estudo que foi feito, mas como que é? Eu falo que o diálogo interno, a mente nossa, o pensamento, ainda nos trai muito. Eu falo que é a luta diária e domar suas más inclinações, que muitas vezes estão no pensamento. Por isso que existem os obstáculos na vida diária, porque ela que põe em prática aquilo que nós aprendemos. Imagina você aprender e ter uma vida maravilhosa, que é uma vida que é uma calmaria. Seus pais nunca envelhecem, nunca adoecem. Seus filhos nunca crescem, nunca te dão trabalho. Você nunca é abandonada pelo teu chefe no emprego, nunca perde o emprego. Sua vida financeira vai ser sempre estável. Como é que você exercita aquilo que você aprendeu? Isso é nos momentos ruins. Eu falo que os momentos ruins são os momentos em que nós estamos trabalhando. E os momentos bons
São aqueles momentos que nós estamos criando forças para enfrentar os momentos ruins. Então, nessa vida, tereis aflições? Todos vão ter aflições. Faz parte. Nós não estamos aqui em colônia de férias. Todo mundo vai sofrer, todo mundo vai perder, mais ou menos. E o que determina o que é mais e o que é menos? A sua ficha. Aquilo que você fez, aquilo que você precisa. Então, se você está enfermo, doente, a medicação vai ser mais alta. Se você está com só um resfriadinho, a medicação é mais tranquila. Se você não está doente, você precisa de remédio? Não. Então, baseado nessa comparação ingênua que eu fiz, o que é preferível? Estar sem pressão. Você não precisa de remédio. E como que eu faço para eu ficar sem pressão? Tem um roteiro. Chama-se Evangelho. É só seguir o que está falando. Mas para isso tem um momento. E é isso que nós estamos tentando fazer. E vai demorar? Vai. Quanto tempo? Nós estamos mais ou menos, nas minhas contas, nós estamos mais ou menos há 2000 anos aprendendo. Enfim. Sempre vamos estar um pouquinho melhor a cada existência. Nesse momento, uma passagem da Bíblia, a gente pode lembrar, você falou, das tendências do mundo. É você se sentir dentro da barca. Porque na toda a história, foi o único momento que Jesus estava dormindo. Então é aquele momento que você se Jesus fez, ficou dentro da barca, dormiu e ficou tranquilo, apesar da tempestade, então eu não consegui fazer a mesma coisa. Nesse momento, se você pensar nessa passagem, você consegue voltar para si e falar, eu sou capaz de fazer o que ele fez. Aí você consegue o seu equilíbrio e dominar a sua cabeça. Assim, é uma das maneiras que eu encontro para poder fazer isso. Olha só. Eu falei agora um pouco que fé é você conhecer, saber, ter certeza. Para ter certeza, você tem que conhecer. Né? Cientificamente comprovado aquilo que você materializou como fé. Ou seja, não tem erro. Muito bem. Jesus disse uma frase bem simbólica, bem interessante, quando ele falou assim, tudo aquilo que eu fiz, olha, foi o Cristo que está falando, tudo aquilo que eu fiz, vós podeis fazer. Vós quer dizer quem? Todo mundo. Poder fazer e muito mais. Veja, o Cristo não veio aqui para passear na terra, para mostrar que ele é bonzinho, para mostrar o reino dos céus, simplesmente, que existe vida após a morte. Os ensinamentos dele são para toda a eternidade. Nós estamos em 2022, como eu falei. Vamos analisar isso. Hoje, tudo aquilo que eu fiz, vós também podeis fazer e muito mais. Então nós podemos fazer. Ele está afirmando. O Cristo está afirmando. O Cristo ele errou? Não. Ele sabia o que estava falando? Não sabia. Como que a gente subentende isso? Que nós temos todas as potências do modelo perfeito. O Cristo é o modelo perfeito? É. Aquele que chegou no que nós podemos conhecer como ápice? Sim. Nós podemos chegar nessa condição? Podemos. Parece estranho, né? Mas quem falou isso foi ele. Não é eu que estou falando, foi ele que falou. Tudo que eu fiz, vós podeis fazer e muito mais. Então ele está afirmando para nós que nossa evolução é sempre crescente. Nós estamos no estágio, como eu falei, 1000 anos atrás nós estávamos em outro estágio, bem diferente desse.
Talvez lá na época do Cristo nós estivéssemos naquelas tribos guerreando, matando, fazendo horrores. Olha quanto já evoluímos. Mas agora que a razão e a lógica já fazem parte do nosso raciocínio, convém seguir à risca aquele manual ali que nos foi concedido. Rota segura. Para evitar o quê? Sofrimentos. Olha só, quanto tempo nós estamos no plano de provas e expiações? Expiação quer dizer dor, né? Sofrer na pele ali a consequência do que vocês fez, do que vocês fizeram, do que nós fizemos. Provas é o quê? É tudo aquilo que eu adquiri, né? de evolução, eu volto para comprovar isso na prática. Eu aprendi a ser indulgente. Eu volto a uma condição que a indulgência ela seja marcante na minha vida. Eu fui uma pessoa que raramente perdoava. Hoje eu tenho a certeza de que o perdão é o caminho. Tudo bem, eu modifiquei o pensamento. Agora, e a ação? É a prova. Então você volta numa condição em que todo mundo te passa para trás. Te abandona, te trai, etc., te rouba. E você perdoa. Você tem a chance de perdoar. É a prova. Saber uma coisa, agir é outra coisa. Quando você sabe e age, aí você está agindo. Está sendo, mas perfeitamente como o Cristo espera de nós. Ação e modificação. Deixa eu parar. Daí resulta a perturbação geral, porque os ouvintes se sentem à vontade para mudar a roupa do caráter. Vou dar o parágrafo. Contudo, os que ensinam, com exceções louváveis, quase sempre se caracterizam por dois modos diferentes de agir. Exibem certas atitudes quando pregam e adotam outras quando em atividade diária. Daí resulta a perturbação geral, porque os ouvintes se sentem à vontade para mudar a roupa do caráter. O que quer dizer? Eu falo, mas ajo de maneira diferente. Vocês ouvem, entendem do jeito que querem e praticam o que quiserem, porque eu sou exemplo. Eu falo certo e ajo errado. Poxa, se é ele que é o modelo, ele que está ensinando, age assim, eu vou agir assim. O que acontece? Um problema grande. Eu falei para vocês que tudo que a gente faz que interfere na vida de outra pessoa, nós somos responsáveis, para o bem e para o mal. Então eu estou aqui, uma doutrina, hoje na Espírita, podia ser qualquer outra doutrina. Se eu falo de uma forma e ajo de outra, sou exemplo, ou cito, adultero o real significado do que o Evangelho está querendo dizer, modifico a maneira de vocês pensarem para o mal, eu vou ser totalmente responsável por isso. E como que eu faço para retificar isso posteriormente? Da mesma forma, eu não estou vindo aqui e ensinando, tentando repassar voluntariamente para outras pessoas. Muito bem. Como que é a retificação disso? Mesmo local, mesmas pessoas, mesma condição, e você tem outra prova, você tem outra chance de repassar, né, o conteúdo doutrinário, exemplificando, ou seja, retificando os atos pretéritos. Isso chama-se responsabilidade. Nada que fazer, absolutamente nada. Um pensamento tem peso. É?
Vocês já ouviram aquela frase assim, não cai uma folha da árvore sem que o pai queira? Sim. A gente leva muito ao pé da letra. O que é a folha da árvore? Vamos interpretar isso melhor. Tudo que fazemos está registrado e tem consequência. Então, não cai uma folha da árvore sem que o pai queira. Todas as nossas ações, pensamentos, está tudo nas leis divinas. As leis divinas estão aonde? Aonde estão gravadas as leis divinas? Na nossa consciência. Matéria de outras aulas, né? Pois é. E como que isso acontece? Não vou perguntar. Isso é uma pergunta que cada um vai responder para si mesmo. Ninguém precisa falar. Quantos erros que nós cometemos na nossa vida e que não conseguimos esquecer? Tem bastante, não tem? Erramos quase que todos os dias, né? Incrível que está tudo registrado em nós. Está tudo registrado. Às vezes, a gente não... são tantos que a gente nem se lembra, mas está tudo registrado. E isso vai interferindo no nosso processo, no nosso jeito de ser. Eu não vou adentrar muito nesse campo que vai longe. Então, vamos voltar para o tema de hoje. Toda dissertação moldada no bem é útil. Jesus veio ao mundo para isso, pregou a verdade em todos os lugares, fez discursos de renovação, comentou a necessidade do amor para a solução de nossos problemas. No entanto, misturou palavras e testemunhos vivos, desde a primeira manifestação de seu apostolado sublime até a cruz. Por pregação, portanto, o Mestre entendia igualmente o sacrifício da vida, enviando-nos divino ensinamento. Nesse sentido, conta-nos o Evangelho que o Mestre vestiu uma túnica sem costura na hora suprema do Calvário. Do começo ao fim da vida de Jesus, nós já estamos carecas de saber disso, foi totalmente desprovida de bens materiais e de poder político, exercer um poder sobre outras pessoas. Ele simplesmente veio e vivenciou aquilo que ele pregava. Então nós, quando quisermos passar, vamos ser evangelizadores, pregadores, aquelas pessoas que vão sair por aí afora pregando para que outras pessoas se convertam. Não é isso que se propõe no texto. O que se propõe é o seguinte: no mundo lá fora, que nós ajamos conforme o Evangelho nos ensina. Porque, sendo exemplo, estamos ensinando aos outros. Se a palavra ensina, o exemplo arrasta. Então, que nós arrastemos uma multidão, beneficiemos uma multidão pelos nossos atos. E quando as palavras que saírem de nossas bocas forem proferidas, que sejam embasadas no Evangelho, tendo sempre consigo a certeza daquilo que estás falando. Para isso, só tem um jeito: estudar, aprender e vivenciar. Teoria e prática são necessárias para a nossa evolução. Sem ambas, a gente fica incompleto. Ou, quando é colocado à prova, a gente se sai não contente, deixando realmente a desejar. Bom, o fundamento maior que eu queria passar desse tema de pregações
é justamente isso. A melhor maneira de se pregar, de se levar, de se exemplificar é ser, agir conforme, falar docemente, agir humildemente, agir com sabedoria, estar sempre presente consigo, indulgência, tolerância, perdão. Se alguém faz alguma coisa ruim, faça uma coisa boa. Tem outra frase bem interessante que o Cristo disse: se alguém pedir para que você ande 1000 passos, ande 2000 passos. Quer dizer, se alguém está se aproveitando de você, faça a ele mais ainda. Dê a este mais ainda. Mas, quando isso ocorre, geralmente a gente bota o pé no freio e muda a situação. Tem uma passagem do Chico interessante, só para a gente terminar. Chico tinha, parece que, 2 ternos, apenas bem surrados, né? Na época que ele morava lá em Pedro Leopoldo. E uma vez a sua roupa foi lavada, deixar próximo à janela. E alguém passou ali e roubou o seu terno. Lógico, ficou, né? Poxa, agora a única roupa, né? Eu tinha de sol, o que eu faço? Imagine o que foi aconselhado, o que Emmanuel aconselhou a ele fazer. Justamente isso aí. Se aquele que pede que você ande 1000 passos, ande 2000. Eu acho que ele fez muito mais ainda pela pessoa. Eu não lembro direito a história, que faz algum tempo, só me lembrei assim vagamente dela, mas é por aí. Tá? Então, uma coisa é você falar, outra coisa é na hora que te prejudicam, como que você vai agir. Isso que vai determinar o que nós somos realmente, se nós evoluímos, melhoramos ou não. Certo? Vamos para o próximo? Gente, eu estou muito falante, não é possível. Era para ser 3 temas por dia, não tem jeito. Não. Sei o que acontece. Vamos lá, 39. Entra e coopera. Parece que tem um pouco a ver com o anterior, né? Entra e coopera. Nem vou ler, antes da gente adentrar, só pelo título. O que será que está querendo dizer esse título? Entra e coopera. Está aí um convite à ação. Agir. Entra. Coopera. Ação. Então, um dos maiores problemas nossos, e eu posso falar por mim, é justamente a ação. Ou você desenvolver aquilo que você aprendeu. Ah, eu sou bom. Beleza. Você é bom, mas não faz mal para ninguém, já é alguma coisa. Pelo menos não prejudica. Mas que bem que você faz? Ah, nenhum. Você é bom? Não é. Então, ser bom vai muito além de não fazer mal aos outros. Ser bom é você agir no bem, fazer o bem, e não ser uma pessoa inerte que não prejudica. São coisas bem distintas. Então, muitas vezes na nossa vida nós somos, e a gente aceita. Lógico que a gente queria mudar o mundo, não consegue. A gente quer ser um super-homem, quer fazer 1000 coisas, só que a gente não consegue. A gente tem que fazer o que está ao nosso alcance.
Só que, às vezes, nós desperdiçamos um grande espaço de tempo não entendendo o que nos compete fazer. Vou fazer uma perguntinha para vocês. Vocês respondam se quiserem, tá? Qual foi a situação, a ocorrência na vida de vocês que lhes provocaram a maior felicidade? Qual situação na vida de vocês, uma passagem que vocês falam assim, essa eu não esqueço, isso me trouxe uma enorme felicidade? Alguém pode contar? Alguém pode falar? Nascimento do seu filho? Alguém pode falar algum outro? Eu vou um pouco antes do nascimento da minha primeira filha, acho que foi o meu casamento. Casamento? Beleza. Alguém pode falar mais algum outro? Meu filho formado. Veio ele formado. Formatura do teu filho? Muito bem. Então vou pegar esses 3 exemplos. Santa Lara. Nascimento do teu filho. Muito bem. O que está envolvido no nascimento de uma criança? Programação espiritual. Vem lá de trás da programação espiritual. A mãe ou os pais são os tutores daquele espírito que está vindo a uma nova existência. Aceitar, né? Receber. A sua aceitação, o desenvolvimento do seu carinho, do seu amor, da sua dedicação, a dedicação que vai desde o surgimento da notícia, né? Da gravidez, e só vai se encerrar lá no túmulo, porque mãe vai ser mãe sempre. E isso é uma ação. Ser mãe, ser pai é uma ação. Você está ajudando, você está preparando, você está educando um ser para a vida, além de exercitar muitas virtudes: paciência, tolerância, perdão, Às vezes renúncia. resignação, renúncia. Então, tudo isso é ação. Então veja que a vida física, ela nos exercita para colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Você falou? Casamento. Muito bem. Você tem tua vida, estou falando hipoteticamente, tá? Você tem tua vida de solteiro, lá que é uma beleza, seu salário é seu, a liberdade é toda sua, você pode fazer o que você bem entender, você não dá satisfação para ninguém. Se você quiser comprar tal coisa, você compra. Se você quer trocar de emprego, você troca. Você tem uma ampla liberdade. Aí você se associa com uma pessoa. E aí você divide a sua vida. Isso aqui eu já não posso fazer mais. Isso aqui eu tenho que dividir com tal pessoa. Muito do que eu tinha, aquele universo que eu tinha, vai ser restrito. E outros tantos vão ser deixados para trás. Tudo por ação em prol de um sonho, que é ter, logicamente, uma família. Não sei se você tem filhos ou não, consequentemente filhos, etc, etc. Tudo isso é ação. Né? Então, imagine se você hoje, quantos anos está casado? 28. 28. Tá. Imagine se nesses 28 anos você estivesse solteiro. Como que você é hoje e como que você seria se estivesse ainda solteiro? Qual que está melhor? Qual que está mais desenvolvido? O solteirão ou o casado? Quantas experiências você viveu aqui que você não viveria aqui? Muitas. Aqui você viveria mais para si, né? Viveria mais no mundo individual. Aqui você já abraça o coletivo.
você aprende a dividir. Então a vida é uma grande oportunidade que a gente está sempre aperfeiçoando. Você falou, formatura do teu filho, grande felicidade. Você estava por trás da formatura dele fazendo o quê? Você ajudou? Pagou os estudos? Ensinei, Ensinou? estava ali presente nas dificuldades, né? Presente nas Na hora de dificuldades. desistir, a gente estava ali, não desiste, né? Aham. Então, houve sempre ações. Exato. Isso, às vezes a gente não dá conta, mas é o que nos faz feliz. Pequenas coisas. O que você falou, o que você falou, o que você falou, são coisas normais da vida. São coisas totalmente normais. E poderíamos falar um monte. Um monte. Pode? Foi do meu casamento, porque assim, vem um pouco da lição que nós vimos a 38. Eu via, assim, dentro de casa, eu olhava e falava assim, poxa, um dia eu quero ser assim, que nem meu pai. Sair para ir trabalhar, voltar, ter ali as coisas simples da vida, né? Um cachorro, os filhos e tal. Mas essa harmonia, você poder pegar o carro, fazer uma viagem, se divertir, eu achava isso o máximo. Cara, um dia eu quero ser assim. Eu quero ter a minha família e cuidar dela da melhor forma possível. Então, eu acho que é como você falou, do exemplo, né? Você vivenciar aquilo que você acompanhou e um dia vai ser a tua realidade, por exemplo. Veja bem, o que ela falou, o que você falou e o que você falou, são demonstrações de amor. Só que esse amor dela está saindo, de você está saindo, de você está saindo. Nem sempre o amor que sai é o amor que entra. Mas o amor que sai é o que nos dá a satisfação, é o que nos faz feliz. É a ação do bem que nos faz feliz. Essa movimentação, essa realização. Você sonhar e fazer pelos outros. Criar um mundo melhor para os meus, ou outros, para os meus amigos, para a minha família, para a minha comunidade. Isso traz felicidade. Agora a gente entende um pouquinho melhor a visão do Cristo. Por que ele veio fazer tudo isso por nós que ele fez? O Cristo nos ama. Sempre a gente ouve essa palavra, ele nos ama. Sim. E não foi por amor? Amor a essa civilização que veio para ensinar no beabá do que é realmente todos os bons sentimentos, a boa conduta. Não é uma ação de um irmão mais velho, de um pai, ensinando aos filhos? E isso trouxe-lhe, com certeza, uma satisfação? Sim. Mas teve dor? Teve momentos difíceis? Teve obstáculos? Teve. O Cristo teve. Nós vamos ter nas nossas ações? Vamos. E como que a gente supera? Sabendo que tudo passa. A dor constrangedora de hoje é a dor suportável de amanhã, que é uma simples lembrança de algo que já passou e que já deixou sua história para trás. Tudo passa. Vamos lá então. Meia hora para esse tempo. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? Respondeu o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que fazer. Jesus, eu não vou conseguir falar com você aqui. É Paulo, na porta de Damasco. Na história de Damasco. Esse aqui é extenso demais. Vou gastar umas 2 semanas nesse tempo. Mas vamos aos pontos chaves. Na meia hora não dá para discorrer sobre tudo isso. Não dá. Infelizmente não. Ou felizmente. Vamos lembrar o episódio A Porta de Damasco, né? A entrada de Damasco. Saulo, o primeiro perseguidor dos cristãos, estava numa empreitada
buscando em Damasco alguns cristãos que estavam ali escondidos para aprisioná-los e julgá-los, levá-los à morte, né? Essa é a finalidade de Saulo. E ele fora para lá acompanhado de 2 pessoas ou 3 pessoas, não lembro. 2 ou 3. Ao chegar na entrada da cidade, um clarão muito, muito grande se abre à sua frente. O cavalo se assusta, ele cai do cavalo e já cai completamente cego. Houve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Só que tem um porém que é bem importante ressaltar. Saulo era uma das pessoas mais inteligentes naquela época. Só que ele era impetuoso, apaixonado. É uma pessoa que, quando pegava alguma coisa para fazer, ia até o fim. É determinado, né? A palavra certa é determinado. E Paulo estava determinado a proteger a lei mosaica, né? E os cristãos estavam ali para, né, modificar esses conceitos. E ele não aceitava. Mas a partir do momento que ele se toca face a face com a figura do Cristo, o Cristo lhe diz: Saulo, por que me persegues? Vamos entender uma coisa: Jesus já conhecia Saulo, conhecia muito bem. Só o modo dele se referir a ele: por que você está me perseguindo? O mais interessante é o seguinte, que Saulo, quando ouve isso, de um segundo para o outro, ele cai em si, que o que ele está fazendo é errado. De um segundo para o outro. Poxa, o cara tinha que parar, pensar, ponderar o que está acontecendo. Como que isso se dá? De um momento para o outro ele modifica. E Saulo responde: Senhor, o que queres que eu faça? Depois vem essa frase, tá? Então, Senhor, de um momento para outro, de perseguidor, cai em cavalo, cai cego, ouve aquela voz, imediatamente fala: Senhor, o que queres que eu faça? Aquele que ele estava perseguindo e agora já é o Senhor. Como que isso funciona? Deixa eu falar agora um pouquinho para vocês da vida espiritual. Tá? Então, se eu não terminar esse tema hoje, não ligue, eu continuo semana que vem. Porque entrou na minha praia agora. Falar de Paulo Estevam. É o livro que você mais gosta, né? É o livro que eu mais gosto e é o tema que eu mais Já gosto. leu tanto? 4 vezes só. Esse ano eu não li ainda, preciso ler. Quando a gente está no plano espiritual, nós temos, logicamente, uma visão muito maior de quem que nós somos, do que nós precisamos, onde estão os nossos erros, o que nós precisamos fazer para corrigi-los, quais as missões que a gente precisa abraçar quando voltar ao planeta Terra, né? As pessoas que a gente tem que ajudar, as pessoas que a gente tem que educar, criar, conviver, etc, etc. Tudo é planejado do lado de lá, né? A partir do momento que a gente já tem um certo nível. Quando a gente não tem um certo nível intelectual ainda, as reencarnações são compulsórias. O que é reencarnação compulsória? É quando você renasce, alguém faz a programação para você. Você não tem competência ainda para saber o que é melhor para si e outro te tutela. Mas a partir do momento que você já tem um certo grau de conhecimento, você pode participar do seu planejamento reencarnatório.
Então, tem certas coisas que são condicionadas na nossa mente. Por exemplo, quando você nasce, você esquece de tudo, ok? O perispírito ele fica retrogrado até ter a condição de se acoplar ali a célula ovo, né? A primeira célula, e a partir dali as divisões celulares vão se dando, consequentemente cada célula nova vai sendo acoplada a uma célula perispiritual. Assim se dá a reencarnação. Então o espírito já está presente desde a concepção. Então ali começa a se desenvolver. Nesse processo aqui é todo o esquecimento. O esquecimento se dá gradativamente, mas não vai entrar em muitos detalhes não, senão eu gasto uma eternidade aqui. O esquecimento vai se dando gradativamente até que o novo ser reencarnado já esquece de todo o seu passado, né? E isso demora até depois do nascimento. Depois do nascimento ainda há um processo de esquecimento. Eu acho que se completa isso aí, se não me falha a memória, aos 4 anos de idade, quando a criança realmente esquece de tudo do lado de lá. Bom, só que tem certas coisas que são chaves. Por exemplo, quando você tem uma determinada tarefa a fazer, ou você planeja assim, compor uma família com uma pessoa X. Quando você renasce aqui na Terra, cada um está com um canto. Como é que você vai saber que aquela pessoa X lá é a pessoa que você planejou a sua união? Como é que você vai saber? Você cai nesse mar aqui. Então tem algumas coisinhas que são chave. Quando você se depara com aquela circunstância ou com aquela pessoa, são o que eu chamo de ponto-chave, que desperta algo em nós que você se liga ou àquela atividade ou àquela pessoa. Então, quando Saulo ouviu a voz do Cristo, foi o ponto-chave. Foi o ponto-chave que despertou. Há alguma coisa dentro dele que aquele era o caminho. Eu vou falar por mim, tá? Vou falar por mim, um ponto-chave desse que aconteceu na minha vida. Até meus 16 para 17 anos de idade, não tinha nenhuma convicção assim religiosa, né? Meus pais, minha mãe era espírita, meu avô é espírita, mas com 16, 17 anos você não tem ainda aquela disciplina para se titular um religioso, principalmente na doutrina espírita. E certa feita minha mãe me chamou para ajudar ela aí no centro, para que ela ia separar algumas coisas para assistência social. Então foi a primeira vez que eu entrei no centro. E na hora que eu entrei, que abriu a porta e eu vi aquele ambiente, foi o ponto-chave meu. Primeira coisa, lembra como se fosse agora. Quando eu olhei aquele ambiente, eu falei, é aqui. O que eu disse para mim mesmo foi o seguinte, é aqui que eu tenho que ficar. Com 16 e 17 anos. E a partir de então, eu comecei a frequentar a doutrina e estou aqui até hoje. Então, talvez isso tenha sido feito parte do meu planejamento reencarnatório. Eu repaginei a minha vida para que ela fosse toda desenvolvida, tentando trabalhar nessa área educativa, tanto da mediunidade quanto das palestras, quanto do conhecimento espírita. Mas o ponto-chave que mudou toda essa história para mim foi justamente aquele primeiro contato com o lugar que eu deveria ficar. Então eu creio que com Saulo foi o que aconteceu.
Assim que ele ouviu a voz do Cristo, ele relembrou aquele montante que estava já no seu subconsciente, veio à tona. Mesmo que ele não compreendesse isso, não relembrasse do passado, veio à tona e ele sabia de antemão aquilo que ele deveria fazer. Bom, Senhor, o que queres que eu faça? E o Senhor respondeu: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. O que Jesus quis dizer aqui nessa passagem? É Ananias? Quem que leu o livro é Ananias, né? Ananias. Aquele que ele queria matar, mesmo perseguir, era Ananias. E foi aquele que socorreu ele. Ele cego, foi levado pelos outros guardas até uma hospedaria. Lá ele foi acomodado e ficou, acho que demorou uns 2 ou 3 dias, e Ananias veio visitá-lo. Ou seja, o Cristo foi até Ananias e deu-lhe as instruções para procurar Saulo, o seu perseguidor. E Ananias sabia, olha o que é a coragem e a fé. Ananias sabia que Saulo estava lá para prendê-lo. E mesmo assim foi. E foi o responsável pela cura, né? pela cura da cegueira de Saulo. Bom, feita essa introdução dessa passagem, vamos ver agora um pouquinho do que Emmanuel quer dizer sobre essa passagem do Evangelho e vamos prosseguir. E ele, tremendo a tom, disse: Senhor, o que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Lá te será dito o que te convém fazer. Quer dizer, havia um planejamento aí, né? Jesus veio falar assim: ó, vai lá que tem o que você fazer. Quer dizer, já estava preparado, planejado. Só que tem um porém muito interessante. Saulo podia ter rejeitado. Não, vou não, quero seguir essa doutrina não quero ser cristão não. Poderia, mas ele não foi preparado para isso? Foi. Vou mudar de livro agora. Sai Paulo Estevam, entra há 2000 anos. Públio Lentulus se encontra com Jesus, face a face. Jesus o convida, né, a seguir. Públio Lentulus titubeia. No começo fica extasiado, nem consegue olhar o semblante do Cristo. Quando retorna para sua casa, o que foi mais forte? A sua posição de senador romano, né? A sua posição junto ao imperador. E quem era o Cristo? Era um galileu, era um simples judeu daquela horda que tão, entre aspas, odiado, né, pelos romanos, desprezível, né, desprezado pelos romanos. O que ele escolheu? Escolheu os bens da terra. Foi respeitado o seu livre-arbítrio? Foi. Agora me diga uma coisa. Vocês acham que houve uma preparação no plano espiritual para que Públio Lentulus, né, viesse, encontrasse com Cristo e seguisse como trabalhador cristão, assim como Paulo? Houve um planejamento disso? Com certeza. Mas eu acho que alguém vai se encontrar com Cristo à toa? Esse era o ponto-chave. Tanto é que ele se modificou. Para quem leu o livro há 2000 anos, a partir daí ele mudou. E foi mudando. Só que não foi igual ao Saulo. Saulo era resoluto, ele era apaixonado. Paulo, naquilo que ele fazia, ele era apaixonado. Volto a dizer, agora, um assunto puxa o outro, né? Aqui, quando nós falamos sobre paixões são boas ou ruins? Depende da sua aplicação. Paixão nada mais é do que uma energia. Como que você utiliza a energia? Por bem ou não? Né? Usou por bem. Paulo usou essa energia a seu benefício, daquela ação. Bom, assim como Paulo foi muito importante, eu acho que foi mais importante até que o próprio Pedro
na minha ótica, quanto mais dos outros apóstolos, foi mais ativo. E o senador Publio Lentulus também poderia ter seguido esse caminho e ter sido um mártir também do cristianismo. Seu nome poderia estar relatado nos evangelhos. Assim como Judas Iscariotes. Ele não nasceu para morrer enforcado, para ser ressuscitado. Mas o seu livre-arbítrio, até no suicídio, foi respeitado. Então, na nossa vida, nós temos um campo de ação. A gente pode aceitar ou não. Só que tudo, absolutamente tudo, que a gente faz, que a gente opta, tem consequência. Paulo foi perseguidor dos primeiros cristãos. O primeiro mártir do cristianismo, Estevão, foi lapidado a mando de quem? Paulo. De Paulo. Quem leu Paulo Estevão viu que na vida dele, o que mais aconteceu na vida de Paulo foi ser apedrejado e não morrer. Quantas vezes ele foi apedrejado, jogado até no monturo, como cadáver, né, em sepulcro, e não morreu. Foi socorrido, tirado ali, curado, e prosseguiu ainda a tarefa. Que vida! Pois é, foi respeitado. Do Emmanuel, Publio Lentulus, Emmanuel, tá? Mesma pessoa, mesmo espírito, mesma entidade. Há 2000 anos atrás, optou por não seguir o cristianismo. Passa-se o tempo, passam os séculos. E hoje nós estamos falando do Evangelho, na interpretação do senador Publio Lentulus. Então, aquele trabalho de 2000 anos atrás que ele não executou, ele executou junto com Chico Xavier. Falando sobre o quê? Sobre o Evangelho. E muito mais. Uma obra tanto. Tem como a gente fugir aquilo que nos compete? Não tem. Você pode postergar, adiar. Ah, não, nessa vida não. Na próxima. Ah, na próxima não dá, para outra. Mas uma hora você vai ter que encarar. Assim é a vida. Eu já comecei a ler? Não, né? Não, vai começar agora. Essa particularidade. Esta particularidade dos Atos dos Apóstolos reveste-se de grande beleza para os que desejam compreensão do serviço com o Cristo. Se o Mestre aparecera ao rabino apaixonado de Jerusalém, no esplendor da luz divina e imortal, se lhe dirigir palavras diretas e inolvidáveis ao coração, por que não terminou o esclarecimento, recomendando-lhe, ao invés disso, entrar em Damasco, a fim de ouvir o que lhe convinha saber? Por que o Cristo não disse tudo? Porque não dá. Quantos anos Paulo ficou no deserto estudando o Evangelho? 3 anos, longe de tudo, só na companhia de Prisco e Áquila, o casal que eles acompanhavam no deserto. 3 anos na companhia desses cristãos, lendo, conversando e aprendendo sobre Deus, se preparando. Em algumas palavras, tinha jeito, apesar do Cristo ser o Cristo, explicar a Paulo tudo que ele tinha que fazer? Não, ele tinha que se preparar. Ele tinha que compreender o que era a doutrina do Cristo. Ele não tinha tido nenhum contato, nem com os apóstolos, muito menos com as pregações de Jesus. Então ele tinha que aprender. Demandou esforço, tempo, dedicação, sim. E isso serve de exemplo para nós. Tudo que nós formos fazer também vai demandar tempo, esforço, sacrifício, etc. É que a lei da cooperação
entre os homens é o grande e generoso princípio através do qual Jesus segue de perto a humanidade inteira pelos canais da inspiração. Veja bem, a primeira lição que Paulo teve foi a seguinte: você saiu lá de Jerusalém para prender Ananias e levá-lo à lapidação, né? Ao suplício. Muito bem. Perdeu a visão, foi colocado na hospedaria. Quem que veio até ele? Ananias. Quem que restituiu-lhe a visão? Ananias. Quem foi a primeira pessoa que Paulo viu quando abriu os olhos? Quem era Ananias? A pessoa que ele ia matar. Quem que deu as primeiras lições do Evangelho a Paulo? Aquele que ele perseguiu. Esse fato dele estar frente a frente com quem ele ia levar ao suplício, não foi a primeira lição que o Cristo lhe dera? Foi. Pensa bem na situação. Vamos nos colocar na pele de Paulo, né? Sair da cidade lá, vamos chegar para aquela pessoa lá e uma raiva muito grande. Saulo estava com uma raiva enorme de Ananias. Por N motivos, né? Que ela que instruiu Abigail era noiva, né? Aí vai, ainda junta a paixão, né, humana, né, nessa história. Imagina a gente com essa raiva, essa cólera, essa indignação, e ainda respaldado pela lei. O que eu queria fazer era legal. Ele tinha um documento que autorizava ele fazer aquilo que se propunha. Imagine. Aí, nesse meio do caminho, você se depara com uma figura que você nem vê, é uma enorme luz, uma enorme potência, que te neutraliza, te deixa assim, uma pessoa hiperpoderosa, praticamente anulada, totalmente anulada. Posteriormente você é levado e abandonado, porque eles praticamente abandonaram ele naquela hospedaria, e vem até você o algoz, aquela pessoa que você tanto odiava e que vai te socorrer. Olha quantos ensinamentos práticos aconteceram em um espaço de tempo tão curto. Fora o que mais deve ter doído é a docilidade, o respeito, o carinho com que Ananias cuidou dele. Veja aquela história da outra face. Vinham querendo me supliciar, fiz por este, levei a este a cura. Um queria trazer-me a morte, levei até este a vida. Essa é a moral do oferecer a outra face. A outra face da história. Se te faz o mal, faça o bem, etc. Não? Onde que parei? O mestre ensina os discípulos. Inspiração, né? O mestre ensina os discípulos e consola-os através deles próprios. O mestre ensina os discípulos e consola-os através deles próprios. Foi o que aconteceu aqui nesse caso. Quanto mais o aprendiz lhe alcança a esfera de influenciação, mais habilitado estará para constituir-se em ser um instrumento fiel e justo. Vou ler de novo isso aqui, é importante. Quanto mais o aprendiz somos todos nós que estamos aprendendo, não é? Lhe alcança a esfera de influenciação, te alcança a esfera, a gente começa a entender um pouquinho a grandiosidade
está ali por trás das leis do Cristo, as leis divinas, né? Os edificados do Cristo. Mais habilitado estará para constituir-se e ser instrumento fiel e justo. A partir do momento que a gente se liga às leis divinas, né? A gente compreende, a gente aceita e a gente quer ir por esse caminho, nós estamos nos tornando esse instrumento fiel e justo. Ou seja, instrumento, ele faz o quê? Ele trabalha. Instrumento não foi feito para decoração, instrumento é feito para ação. Então, a partir do momento que nós evoluímos, chegamos a um determinado patamar, pode dar bye-bye para as férias. É trabalho. O que nos aguarda, o que nos espera, é trabalho. Você vê como é que nós somos ingênuos no nosso modo de pensar. A gente sempre pensou que a gente vai ter uma existência inteirinha de dor, de sofrimento, de perda, etc. Mas quando chegarmos no plano espiritual, vai ser uma maravilha, né? Vai ser praia, cerveja, churrasco, vai ser só diversão, né? Esse é o paraíso que a gente pinta, pelo menos eu pinto assim. Aí chega do lado de lá, não existe isso não. O que nos aguarda? Mais trabalho. Mas, olha, concatena uma coisa. O que a Ana falou? Desculpa, eu não perguntei seu nome. Ivan. O que o Ivan falou e o que a Renata falou? Filho, casamento? Não, aqui. Ação. Foi o que trouxe felicidade para vocês. A maior felicidade que vocês citaram foi trabalho. Então, a felicidade que a gente tanto almeja do lado de lá é o quê? Nós nos tornarmos trabalhadores do bem. É isso que vai nos dar aquela felicidade que a gente tanto almeja, que a gente tanto sonha. Não vai ser descansando numa rede ou sentadinho numa nuvem, né, tocando uma arpia, que nós vamos ser felizes. Não. É pegando a enxada mesmo. É retornando aos companheiros, socorrendo aqueles que estão perdidos, que escolheram um mau caminho, que estão passando por dores atrozes e sofrimentos. Imagina uma pessoa com dores atrozes, você conseguir aliviar essa dor. Não é motivo de felicidade? Você restituir um filho perdido à mãe e ver esse quadro, sentir esse quadro, a mãe novamente tendo sob sua tutela um filho tão querido, você trabalhando nesse interim por essa reunião, não é digno de darmos a felicidade que nós tanto almejamos? Então, não nos esqueçamos da palavra aqui. Depois, ano que vem, a gente vai continuar esse tema, tá? Não nos esqueçamos de que tudo nesse universo vai conspirar para que nós nos estruturemos como cristãos, nos tornemos fortes, determinados, sábios, inteligentes e bons. Para isso, só os obstáculos, a vida, as perdas, as dores, é estagiando que a gente vai aprender. Na teoria, é insuficiente. Então, por isso que na vida teremos aflições, teremos, mas tem de bom ânimo. Se o Cristo venceu uma missão muito mais difícil que a nossa, eu creio que nós, nesse universo tão particular que ainda vivenciamos, temos amplas condições de vencermos as nossas limitações e sairmos vitoriosos dessa vida. Semana que vem a gente continua esse mesmo tema, tá? Termina ele, prometo não falar mais que 1 hora desse tema, nada mais que 1 hora. E é isso aí, gente. Passou rápido, mas é o que deu para fazer hoje, tá? Boa semana para vocês, tudo de bom. Semana que vem, eu quero fazer pode começar.
Pode ser.